A Raquel vai falar Hum. bastante para a gente sobre a experiência que ela teve com o novo exame de credenciamento, que mudou desde 1º de agosto do ano passado. Ele é um exame um pouco diferente e ela vai compartilhar conosco tudo que ela aprendeu ao passar por esse processo, que ela fez agora bem recentemente, inclusive depois que a SF disponibilizou o auxílio de língua portuguesa para o exame, que era uma coisa que estava sendo muito esperada, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estou apresentando, vocês podem me chamar, que eu, na medida do possível, vou esclarecendo essas dúvidas e vou... Só um instantinho. Eu vou esclarecendo essas dúvidas para que, ainda que a gente faça algo bastante sucinto, digamos assim, em termos de tempo que nós vamos dedicar para a discussão dessas trilhas, a gente consiga pelo menos sair com alguma clareza daqui, né? Eu não vou passar por essa programação do dia de hoje, porque vocês vão perceber a programação ao longo da conversa e a gente não precisa dedicar tempo para isso. Mas só falar um pouquinho com vocês sobre o objetivo do nosso encontro de hoje, que eu acho que é importante vocês entenderem o que seria legal vocês terem com vocês na mochila aí na hora de ir embora, né? Então, nós vamos trazer um pouquinho dessas informações, sobretudo sobre o processo do credenciamento, ACC e PCC. Como vocês podem estar notando, nós não vamos abordar o credenciamento MCC. No futuro, nós vamos ter eventos mais dedicados a isso, assim como nós teremos também evento dedicado ao credenciamento de coaching de grupos e equipes, que alguém comentou agora, foi você, Meilin, quem falou disso? Foi, Foi você. exatamente. Esse eu tenho muito interesse. Nós vamos ter um encontro sobre isso, a gente pretende dedicar um bom tempo para falar sobre isso, porque é um credenciamento recente que a ICF lançou e é, com certeza, de muito interesse para bastante gente. Como um efeito colateral, digamos assim, benéfico do nosso encontro, a gente espera que vocês saiam aqui com uma consciência maior do valor desse credenciamento, né? Porque, no fim, uma das principais razões para se querer estar com a ICF é ter um credenciamento da ICF, né? E claramente estimular um pouco de troca entre vocês, por isso eu disse para vocês eventualmente me interromperem se tiverem dúvidas com relação ao que eu estou trazendo, e depois, quando a Raquel estiver compartilhando as experiências dela também, a gente poder aproveitar o máximo possível, trazendo também as nossas dúvidas para ela poder nos ajudar, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo passar para a próxima página da minha apresentação. Muito bem, então, olha, nós temos basicamente três caminhos diferentes para conseguir um credenciamento. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui e vou passar por ela de forma relativamente rápida, mas se alguma coisa não estiver clara para vocês, vocês me interrompem, tá bom? Vocês conseguem ver minha tabela? Sim. Muito bem. Tem alguma coisa na minha tabela aqui que faz com que ela não apareça inteira para mim. Aqui aparece até portfólio, tá? Credencial ACC até portfólio. Vocês estão conseguindo ver toda a faixa superior aí, né? Uhum. Muito bem. É que alguma coisa aqui na tela do Zoom está atrapalhando para eu ver a faixa superior da minha tabelinha, mas eu acho que eu conheço o suficiente, dá para eu compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar falando da credencial ACC, depois eu falo da PCC, tá? Então, nós temos três caminhos típicos para se conseguir uma credencial, e esses três caminhos são diferenciados pela formação que a gente faz, tá? Então, se a gente tiver uma formação
que hoje a ICF chama de nível 1, nível 2, ou o antigo ACTP, o caminho para a credencial ACC é muito simplificado. O que significa isso? Quando você tem esses programas nível 1 ou a CSTH, né, que está aqui, me É, ajuda, é, é a é, CSTH, né? é. Tá, O primeiro é o level 1, level 2 e a CTP, a CTP, a, tá. a E o CTP. segundo aqui é level 1 e a CSTH, certo? É a primeira Uhum. coluna é level 1, level Uhum. 2 a CTP, a Uhum. segunda coluna é a CSTH Tá bom, e a perfeito. última portfólio. Então, se você tiver um programa level 1 completo, tudo que você precisa fazer para conseguir a sua credencial é apresentar o seu diplominha do programa, o seu certificado desse programa. Por quê? Porque esse certificado ele vai já demonstrar para a ICF que você fez a formação completa de pelo menos 60 horas, que são as características básicas do nível 1 e também do acesso TH, são 60 horas, né? Então, se você tiver o level 1, você vai ter essa formação completa. Você vai ter feito, pelo level 1, 10 horas de mentoria. Então, dentro do programa de educação chamado de level 1. E você também vai ter dentro desse programa a aprovação de uma prova prática, de uma sessão gravada. Então, quando você apresenta esse certificado para esse certificado do curso para a SF, ela já sabe que você passou por todas essas fases: a educação completa, as mentorias e a prova prática. O que vai restar a ser feito nesse caso? Você vai ter que comprovar suas 100 horas de atendimento prático, né, profissional, dos quais 75 tem que ser horas pagas, né? Não podem ser horas pro bono. Você pode ter até 25 dessas horas pro bono, mas 75 precisam ser pagas. E essas horas têm que estar, têm que ser oferecidas para pelo menos 8 clientes, tá bom? E 25 delas precisam ter ocorrido nos últimos 18 meses antes do pedido de credenciamento, tá? Você tendo essas horas, o que vai faltar é você fazer o exame de credenciamento, sobre o qual a Raquel vai falar. E esse exame de credenciamento, ele precisa ser feito por todo mundo que for buscar a sua primeira credencial. Tem uma particularidade que tem a ver com o fato desse exame ter mudado. Esse exame mudou há um ano e pouquinho atrás, e, portanto, todo mundo que for fazer um upgrade de credencial atualmente vai precisar passar por esse exame. Não precisará fazer esse exame quem for apenas renovar suas credenciais a partir do momento em que ele passou a valer, que foi agosto do ano passado. E ali vocês estão vendo no investimento que os membros da ICF pagam US$ 175 para fazer esse processo de credenciamento e os não membros pagam 325. Muito bem. Você tem um segundo caminho possível aqui, que é o ACSTH, que é uma denominação antiga dos cursos credenciados pela ICF, e o ACSTH ele tem uma diferença para o chamado nível 1, que é o mais moderno. O ACSTH não oferece as mentorias e não oferece a gravação da prova prática, a aprovação da prova prática do candidato. Então, quando você apresenta um certificado ACSTH, você precisa apresentar
as 10 horas de mentoria realizadas por um coach, que pode ser ACC, que já tenha renovado a sua credencial, ou seja, passou por pelo menos um primeiro ciclo de ACC de 3 anos, ou um coach PCC ou um coach MCC. Então, você vai precisar se apresentar um certificado de curso ACSTH, você vai precisar aprovar apresentar essas 10 horas de mentoria. Tem uma particularidade importante aqui. Você pode apresentar um certificado de participação num curso nível 1 ou nível 2 parcial. Significa o quê? Você fez a parte de formação em sala, que é exatamente igual à certificação ao certificado ACSTH. Se você ainda não fez as mentorias do nível 1 ou se você não completou todas as 125 horas do nível 2, mas completou pelo menos 60 horas do nível 2 e não quiser esperar, você também pode fazer por esse caminho do ACSTH. Você comprova as 60 horas de educação em sala completas, apresenta as 10 horas de mentoria e apresenta a gravação da sua sessão e a respectiva transcrição para que a ASF faça a aprovação dessa prova prática para você. Uma vez feito esse processo, você vai ser liberado para fazer a sua prova. Aí você faz a prova, passando na prova, você tá credenciado. Nesse caso, os custos estão aí nessa última célulazinha, $375 para os membros e 525 para os não membros. O terceiro caminho possível é o caminho do portfólio. E esse caminho é o que você usa quando você faz uma formação em coaching que não é acreditada pela ICF. Você usa esse caminho quando o teu curso não está acreditado ainda. Então, quando você entrega o teu certificado desse curso de pelo menos 60 horas, a ICF não sabe do que é composto esse curso, essa formação. Então, ela te pede para você apresentar uma documentação que comprove o conteúdo do curso que você fez. Esse foi o caminho que eu usei. E o que eu fiz foi, eu compartilhei a apostila do curso, eu compartilhei os arquivos PDF, os arquivos PowerPoint que foram apresentados ao longo da formação, e também tinha uns outros materiais analógicos lá, Flipchart, que era produzido e tal, que a organização do curso foi fotografando, disponibilizou para os participantes, e eu peguei todo esse material e subi na página do credenciamento, do meu processo de credenciamento. A ICF avaliou o meu curso, percebeu que ele tinha no seu conteúdo as suas competências, o seu código de ética, os princípios do coaching da ICF, e aí deu como aprovada a minha formação para que eu pudesse seguir com o meu processo de credenciamento. A partir dali, o que eu fiz? Eu fiz as 10 horas de mentoria, apresentei para a ICF as 10 horas de mentoria, aguardei que eu tivesse as 100 horas de atendimento profissional, as 75 pagas, 25 não pagas, as últimas 25 nos últimos 18 meses, com pelo menos 8 clientes diferentes, e depois de apresentar todo esse material, as mentorias e as horas de atendimento, a ICF me liberou, eu subi o material, gravei a sessão, mandei para eles, eles ouviram a minha sessão, aprovaram a minha sessão, depois de aprovada a minha sessão, eles me liberaram para o exame, que era o antigo CKA, agora esse ICF Credentialing Exam. Eu fiz o exame, passei no exame e peguei a minha credencial. Hoje, se você for fazer esse caminho, você vai pagar $475 como membro da ICF, se você não for associado, $625. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa ficou estranha, vocês gostariam de me perguntar? Lamir, talvez você vai cobrir depois, mas eu tenho curiosidade para entender como que você descreveu até o seu processo ficou bem claro, objetivamente, mas como é feito o log de clientes, como eu comprovo as horas de mentoria, acho que essas são as duas principais perguntas, né?
E até mesmo assim, você comentou que é dentro de uma plataforma que você vai fazendo aos poucos, né? Que você esperou essas horas de atendimento e tudo. Ou seja, eu posso começar meu processo hoje, mesmo não tendo tudo pronto, pagar imediatamente ou pago ao final, quando eu tiver toda a documentação pronta? Como funcionam esses detalhes? Boa pergunta, Lucas. É assim, olha, a primeira coisa que eu fiz, se eu não me engano, tá? Já faz algum tempo que eu fiz, mas a primeira coisa que eu fiz foi subir os materiais relativos à minha formação para comprovar que ela estava adequada para esse F. Uma vez aprovada a minha documentação, eles me liberaram para colocar outras informações. Por exemplo, Ah, eu disse lá, eu informei que eu tinha feito as 10 horas de mentoria e coloquei o contato da minha mentora para que eles pudessem confirmar com ela que ela me ofereceu essas 10 horas de mentoria. Então, perfeito. ela recebeu lá um e-mail da SF, confirmou que ela tinha me dado as 10 horas de mentoria, a SF aprovou a minha mentoria. As horas de atendimento, eu apenas informei quantas horas eu tinha. A princípio, eles consideram que você está dizendo a verdade, mas Sim. há uma recomendação de que você mantenha um controle de quais clientes você atendeu, em que período, quantas horas cada cliente, para dar o total de horas que você atendeu. E aí, para cada cliente, você vai disponibilizar um contato para eles eventualmente fazerem uma Cara, checagem. entendi. Pessoalmente, não conheço ninguém que foi checado nesse caso. Não Sim, sei se eu ficaria sabendo, a não ser que o meu cliente entrasse em contato comigo para realizasse. avisar. Não sei, Não, mas perfeito. não tenho conhecimento de alguém que tenha passado, de algum dos coaches que tenha passado. Se alguém aqui já passou por isso, quiser compartilhar com a gente, muito bem-vindo. Ouça. Você só vai pagar o processo no momento em que eles aprovarem todas as etapas antes da gravação, no caso do portfólio. Porque no caso ou do caminho do ACSTH, né? No caso do primeiro caminho, que é o Level 1 ali, você já vai chegar com a sua sessão aprovada pela escola onde você fez a sua formação, uma vez que, se você não tiver essa sessão aprovada, você não tem o certificado. Então, se você tem o certificado, é porque essa sessão já está aprovada, Sim. né? Por isso que, nesse caso, você entrega o certificado, como ele já comprova a educação, comprova as horas de mentoria, comprova a prova prática, então daí eles te liberam direto para fazer a prova. Mas no momento em que eles, no caso do portfólio, me liberaram para subir a gravação da sessão, eu subi a gravação da sessão com a transcrição, aí eles me pediram o pagamento e a partir do pagamento começou a correr o processo. Então, Ah, você pode começar esse processo a qualquer momento e você vai atendendo as solicitações da plataforma, você vai entregando o que ele solicita. Quando você entregar todo o material, eles pedem o pagamento para você. perfeito. Então, pelo que eu entendi, tanto o log quanto a mentoria tem uma relação até de boa fé, né? Até contentando a ideia de que a gente, né, precisa praticar a ética, né, da ICF aqui, né? Então, acho que tem Uhum. muito isso. A formação da IES de submeter material, então, para aprovação, né, pelo que você colocou, e eu posso começar por aí. Eu não preciso ter tudo pronto para iniciar o processo. Acho que é isso, né? Eu preciso estar associado à ICF Global para começar o processo? Só uma pergunta importante também. Não, mas se você não estiver associado no momento em que eles te pedirem o pagamento, você vai pagar o preço de não Pagar o valor associação. cheio. Então você tem que Perfeito. você tem que estar conectado com o procedimento para você fazer a associação antes de fazer o pagamento. Então, obrigado, Vlamir. Acho que respondeu bastante coisa aqui. Bernardo, É, diga. Obrigado. Eu só queria tirar dúvidas sobre os 18 meses. Eu tinha lido no site da ICF ou em outro site de informação que seria a contagem das horas com os clientes a partir do início do curso para o credenciamento. Isso, Então, esses perfeito. 18 meses, só para tirar essa dúvida, porque eu tenho mais horas antes de iniciar o credenciamento, quer dizer, a formação para o credenciamento, né? Só para Sim. tirar essa dúvida dos 18 meses anteriores à aplicação. Esses 18 meses são o período anterior ao pedido de credencial, em que você tem que ter 25, pelo menos 25 dessas 100 horas.
tá? Então, você pode ter as suas 100 horas ao longo de 4 anos, por exemplo, mas pelo menos 25 dessas 100 horas tem que ter ocorrido nos últimos 18 meses. Eu consegui esclarecer? Deu para entender ou ficou dúvida? Então, por exemplo, eu tenho horas desse último ano, antes de Tá. iniciar a formação. Por exemplo, eu tenho mais ou menos umas 80 horas ou mais nesse ano anterior. Eu iniciei agora, por exemplo, a formação com a Profit, né, com a Eliana Dutra. Então, Uhum. eu estava contando as minhas horas a partir de agora. Então, eu posso É, conferir horas anteriores do ano passado, por exemplo, deste Veja ano, bem, do ano passado. é, o caso do eu, Bernardo, eu vou te ajudar, Vlamir. O caso do Bernardo, eu acho que ele fez uma escola que não era credenciada, é isso? É, né? Ah, então tá. Sim, então, eu nesse iniciei a... caso, o que acontece é o seguinte: se você quiser usar as horas de atendimento anteriores ao curso da Profit, então você vai ter que fazer o caminho do portfólio. Você vai ter que comprovar que a tua primeira formação foi toda ela baseada nas competências e no código de ética da ICF. Se isso Jó, então, não for possível, você pode contar suas horas a partir do dia em que você começou o curso na Profit. Tá? Aí, nesse justo. caso, você vai ter que esperar completar 100 horas para poder dar entrada no seu pedido de ACC. Correto, é o que eu tinha compreendido. Obrigado. É exatamente isso. O que acontece é, se você estiver realizando essas horas muito lentamente, você corre o risco de não conseguir comprovar 25 horas nos 18 meses anteriores ao seu pedido de credencial. E é isso que eles querem cuidar, que pelo menos 25 de todas as horas que você vai informar estejam dentro dos últimos 18 meses antes do pedido de credencial. Tá bom? Wellington, conte-me. Vlamir, só uma dúvida sobre o Level 1, Level 2, CTP, né, o ACSPH. Esses são selos assim que as escolas credenciadas têm? Como é que eu identifico? Seria isso? Por exemplo, uma Isso escola... é, a tua escola te informa isso, mas eu entendo que o certificado do teu curso traz essa informação. Porque se o curso é acreditado, é do interesse deles que esteja no certificado a indicação de acreditação, né? Uhum. Então, por Agora, exemplo, sim. ainda que não estivesse, não conheço esse caso, mas ainda que não estivesse, quando o teu certificado chega lá, que você sobe na plataforma do credenciamento, eles conhecem os cursos que estão acreditados e eles vão homologar o teu curso como aquele curso acreditado lá que vai te oferecer ou o selo nível 1 ou nível 2 ou a CSTH, CTP, enfim. Eles conhecem exatamente, mas eu tenho quase certeza que todos os certificados de escolas acreditadas levam o selo de acreditação, né? Uhum. Tá. Posso passar para a PCC, pessoal? Muito bem. São 3 caminhos também muito parecidos. O primeiro deles é o que está level 2 ali, a CTP. Se eu não me engano, a CTP e level 2 são duas estruturas de formação absolutamente idênticas. Ambas te oferecem todas as horas necessárias para credencial. Então, são 125 horas. Você vai apresentar o seu certificado e lá no certificado vai estar dito que são 125 horas de contato com a formação, com a teoria do coaching. Todos esses cursos, Level 2 ou a CTP, vão trazer todas as horas de mentoria necessárias e eles também vão aprovar as 2 sessões, portanto, a prova prática de 2 sessões vai estar feita no próprio corpo do curso. Então, quando você apresentar o certificado Level 2, né, nível 2 ou a CTP, você vai estar contando para a ICF que você já fez todos esses passos. Fez as aulas, né, fez o curso completo, fez mentorias, fez a prova prática. Tá? No caso do PCC, você precisa ter 500 horas práticas, das quais 450 precisam ser pagas. De novo, 50 delas nos últimos 18 meses anteriores à aplicação e com pelo menos 25 clientes diferentes.
Então, aí você registra essas informações, guarda isso para o caso de a ICF te pedir essa informação em algum momento no futuro. Isso pode acontecer e pode não acontecer. De novo, não conheço nenhum caso que tenha acontecido, mas é a recomendação, tá? O segundo caminho é o caminho nível 1 ou a CSTH, que precisam estar completos, e nesse caso você precisa comprovar que você tem pelo menos 125 horas de formação, porque um curso nível 1 ou a CSTH, esses cursos têm por ali pelo menos 60 horas, mas não chegam a ter 125 horas, eles têm menos do que isso. Então, você precisa comprovar, ou você fez mais de um curso de formação, ou, eventualmente, você fez uma formação com menos de 125 horas, mas você completou essas horas com CCUs de Core Competence. Isso é um detalhe importante. CCUs, a gente consegue, por exemplo, assistindo um seminário sobre coaching que é reconhecido pela ICF. Então, tem lá um seminário de 1h30, você recebe 1,5 CCUs e, portanto, você tem que somar, além das 60 horas da sua formação, mais 65 CCUs. Mas tem que ser CCUs de Core Competence, tá? Porque existem CCUs de Resource Development, mas esses não contam para credenciamento, tá? Eles contam na renovação. Na renovação, eles são aceitos numa determinada proporção. Mas para você conseguir sua credencial, você precisaria apresentar os CCUs. O que normalmente acontece? Ou o coach fez uma formação nível 2, ou a CTP, ou eventualmente ele fez mais de uma formação para complementar as 125 horas de formação. Tá? De novo, as 500 horas práticas continuam da mesma maneira. Você vai precisar apresentar, no caso do ACSTH, as mentorias, porque os cursos ACSTH não dão as mentorias, o curso nível 1 das mentorias, mas você vai precisar apresentar 2 gravações, porque nesse caso você não tem as 2 aprovadas no nível 1, você só tem uma gravação aprovada. Então, você precisa apresentar 2 gravações para serem examinadas pelos assessors da ICF para eles aprovarem as suas gravações. Nesse caso, suas mentorias precisam ser com o coach PCC ou MCC. O coach ACC não pode dar mentoria para candidatos a credencial PCC. E você vai precisar, como eu disse, das 2 gravações com as respectivas transcrições. No nível 2, aliás, no nível 2 da CTP eu não falei, né? Preços, $375 para membros e 525 para não membros, e nesse caminho, nível 1 e a CSTH, $650 para membros e $800 para não membros. Fala, Francisco, me conta. No nível 2 do PCC, você precisa mandar 2 gravações, mais a transcrição em português e inglês. A Raquel pode me confirmar se ela mandou em inglês também, porque eu mandei também, eu estou indo agora para fazer o CQA, né? E eles pediram em inglês também. Raquel, você mandou em inglês? Era a CTP, daí não precisou, eu só Você mandei não o precisa. certificado. Eu mandei para Profit, né? Para a escola Legal. Olha, existem casos em que a SF não pede a tradução da transcrição, mas existem casos em que eles pedem. Então, digamos assim, um pouco de sorte isso, sabe? Se no momento que você está pedindo a tua credencial tem coach PCC de língua portuguesa disponível para fazer a avaliação das tuas sessões, você não precisa traduzir. Mas isso nem sempre acontece, né? Vlamir, você acabou de me tirar uma dúvida, então. Eu mandei, eles mandei em português, depois eles pediram para mim em inglês, eu mandei em inglês, depois eu recebi um e-mail da ICE pedindo desculpas que tinha havido algum problema. Eu não entendi, agora eu estou entendendo por que estou pedindo desculpa. Teve um Você problema sabe que, técnico, eu não no precisava ter meu mandado em caso, inglês, então.
quando eu fiz a minha credencial, eles não me permitiram subir a sessão gravada sem subir a tradução. Eu precisei subir sessão gravada, transcrição e tradução, os três documentos juntos, três arquivos Ah, juntos, né? tá. Mas no meu caso já estava bem claro quando eu estava fazendo o processo que isso ia ser necessário, porque eu fiz num momento que estava tendo uma demanda bem alta e eles estavam com dificuldade de ter acesso de língua portuguesa. Então eu já estava esperando por isso. Só que o sistema não me permitiu subir só a transcrição, ele me pediu a tradução junto com a transcrição e com a gravação. Entendi. Legal. Peculiaridades, né? E como eu vinha dizendo, no caso também da credencial PCC, tem o caminho do portfólio, que é o caminho que eu vou seguir, por exemplo. Eu tenho as minhas formações. Eu fiz mais de uma formação, nenhuma delas era acreditada pela ICF quando eu fiz, então eu vou repetir o caminho do portfólio. Eu vou subir todos os meus materiais de formação para que eles tenham segurança de que a minha formação foi toda feita com base nas competências e no código de ética da ICF. Uma vez subidas os materiais e eles aprovando, você vai informar as suas horas de mentoria com o contato do seu mentor, você vai informar as suas horas de prática profissional, você vai também, nesse caminho, apresentar as duas gravações com as respectivas transcrições e, eventualmente, traduções, e você vai investir a bagatela de $750 se você for associado e $900 se você não for associado. Esse é o caminho do portfólio. Nos dois casos, os caminhos são bem parecidos. Com as particularidades aí é quando a gente precisa ter... se a gente tiver que fazer... Quando a gente vai fazer PCC, a gente precisa ter 2 sessões aprovadas. Se eu fiz um curso nível 1, eu não vou ter essas 2, vou ter que apresentar as 2 para a ICF. Diga-me, Daniel. São duas dúvidas. A primeira delas é em relação a se tornar membro do ICF, como que é esse processo e que benefícios existem além do desconto no investimento para credenciamento. E a segunda pergunta é: qual é a diferença entre esses níveis ACC e PCC, num sentido de vantagem, e se para ser PCC, que você está comentando que você está fazendo o processo de portfólio do PCC agora, pelo que eu entendi, você tem que Isso. ter passado pelo ACC antes para chegar no PCC ou não necessariamente? Não necessariamente. A diferença entre a credencial ACC e a credencial PCC, a diferença mais visível é que um coach credenciado PCC, em tese, tem pelo menos 500 horas de atendimento profissional, Tá, enquanto o coach ACC tem só 100. certo. Quando um assessor ouve uma sessão para aprovar essa sessão de um coach que pretende uma credencial PCC, ele tem um olhar mais refinado para essa sessão. Então, ele vai procurar entender se você conseguiu evoluir nas competências da ICF, porque eles são, digamos, menos criteriosos quando eles avaliam uma sessão para um coach que está buscando uma credencial ACC. Mas em tese, você tem que conhecer e tem que demonstrar as competências. Eles só vão ser um pouco mais criteriosos na demonstração dessas competências quando você está aplicando para o PCC. Mas a diferença mais visível é o número de horas que cada um deles já tem de prática, né, de atendimento profissional de coaching, ACC 100 horas, PCC minimamente 500 horas. Tua primeira pergunta, qual é a importância de você estar associado à ICF? Bom, eu vejo 2 coisas essenciais, pelo menos na minha experiência, foram muito importantes. A primeira delas é, naturalmente, educação continuada, né? Quando a gente está dentro da ICF, a gente tem acesso a uma série de programas e eventos que nos permitem nos aperfeiçoarmos como coaches, né? Aperfeiçoar a nossa prática.
né? Então, tem programas já muito típicos aqui no Brasil, que são os trios de prática, onde a gente pratica em trio com um coach, um cliente, um observador, a gente vai revezando nesses papéis e vai discutindo as sessões, isso ajuda a gente a ir aperfeiçoando a nossa prática. Tem coaching entre pares, que nos permite praticar com coaches profissionais e também ter feedback dos nossos colegas coaches, né? E tem uma série de outros programas. Nós vamos começar agora, a partir do começo do ano que vem, o Vivencio Coaching na Prática, que é uma mistura de trios de prática com coaching entre pares, com mentoria, com supervisão, enfim. Tem uma série de programas dentro da ICF que nos ajudam a nos desenvolver como coaches. Essa é uma vantagem. Uma segunda vantagem é poder fazer coisas como essa aqui. Como é que eu faço o meu processo de credenciamento? Né? E essas nossas conversas vão tornando mais natural entender que é um processo que ele tem começo, meio e fim, que todos nós vamos passar por esse processo, todos nós vamos chegar lá no final e vamos pegar a nossa credencial. Pode ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil, dependendo do caso, mas é um processo e todos nós temos condição de passar por eles. E esses encontros ajudam a gente a perceber isso. Um terceiro benefício que eu acho que é muito importante, para mim, tem sido muito importante, é que eu tenho construído uma rede de relacionamentos nessa indústria do coaching, que é algo que não existia na minha vida pregressa, lá nas minhas profissões anteriores. Né? E a nossa profissão é muito solitária, né? Esse um a um que a gente faz cotidianamente é uma vida bastante solitária. Quando a gente tem uma comunidade ao nosso redor, eu entendo que isso é muito benéfico para a gente cuidar da gente, e, né, nós temos espaço aqui para falar das nossas angústias, dos nossos desafios, e a gente faz amigos também aqui dentro, né? Pelo menos tem sido essa a minha experiência. Acho que essas são três das razões mais importantes. Imagino que tenham outras, agora não está me ocorrendo, mas eu não tenho dúvida que, para muito além do que a diferença de preço da credencial, tem bastante coisa aqui para a gente cotidianamente, né? Enfim, eu sou diretor da ICF, sou voluntário, né, nesse trabalho na diretoria, e tem sido uma escola incrível para mim. Lidar com voluntários, né, trazer os voluntários para perto, trazer essas pessoas para colaborar na construção da ICF aqui no Brasil. Isso tem sido uma escola muito interessante, tem sido um desafio muito legal e nesses anos de coaching, para mim, essa tem sido uma experiência muito rica, que me ajuda até no meu trabalho cotidiano, porque a gente trabalha muito com executivos, né? Então, eu tenho uma história anterior gerindo negócio, gerindo equipe e tudo mais, mas aqui eu tenho uma experiência diferente, que é trabalhar com uma equipe de voluntários que naturalmente tem pouca disponibilidade de tempo para se dedicar a isso aqui, e a gente precisa fazer o melhor possível com pouca ferramenta, né? Então, acho que essas são algumas das vantagens que eu vejo da gente estar aqui. Não sei se isso responde a sua pergunta, se você gostaria de saber alguma coisa além disso. Sim, respondeu sim. Eu agradeço. O único detalhe que para mim ainda não ficou bem claro é no sentido da vantagem, além da experiência em número de horas entre o ACC e o PCC, qual seria a vantagem para que a gente queira subir o nível do nosso credenciamento num sentido prático? Talvez tenham empresas que só contratem coaches que são nível PCC, ao invés de ACC e assim por diante, e o valor hora modifica em função disso. Como funcionaria nesse aspecto do benefício para que seja vantajoso a gente querer subir o nível do credenciamento? Olha, acho que tudo que você colocou tem sentido. A primeira coisa, sim, existem organizações que selecionam, existem projetos que correm que só contratam coaches credenciados PCC. Existe, isso acontece com alguma frequência. Naturalmente, um coaching que tem 500 horas de prática é um coaching mais valorizado no mercado do que um coach que tem 100 horas, né? E 1.000 horas também vai trazer alguma diferença, né? Enfim. Mas eu acho que o acúmulo de horas funciona muito mais como um suporte para a tua própria confiança no trabalho que você realiza, né? As experiências vão se multiplicando ao longo do tempo e a gente vai ficando mais seguro das nossas competências, das nossas capacidades,
né? E o mercado certamente reconhece isso. Então, mais oportunidades de trabalho e uma maior valorização da sua hora de trabalho certamente vão acontecer. Acho que pode acontecer em intensidades diferentes a depender das circunstâncias, mas certamente isso vai acontecer. Perfeito, Vlamir, muito obrigado. Por isso. Turma, 18h50. Acho que eu roubei um bom tempo aqui da Raquel, acho que ela vai ficar brava comigo. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, joguem no chat, depois da Raquel conversar com vocês. Se sobrou alguma dúvida, eu posso voltar para tentar esclarecer. Raquel, estou à sua disposição aqui. Acho que agora é a próxima Pode, parte da nossa conversa, né? pode seguir aí nos slides. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu conheço algumas carinhas aqui que estão conosco. Sei que tem algumas pessoas esperando para fazer o exame já. Algumas que estão mandando as gravações e estão nessa jornada, né? E o Vlamir falou uma coisa que eu acho importante a gente relembrar. Isso tudo é um processo natural, gente. Não adianta a gente ficar desesperado, nervoso, inseguro, porque é um processo natural, é possível. Todo mundo tem recurso e capacidades para conseguir chegar lá. A gente está fazendo essa jornada do credenciamento justamente para mostrar para vocês que é um processo natural, que vocês podem, assim como a gente já conseguiu. Então, é super possível chegar lá. Eu fiz o meu exame recente, então estou trazendo como funciona na prática o exame para vocês, né? E é justamente para tranquilizar, não é para ficarem mais preocupados com isso, tá? Então, você pode seguir ali, Vlamir, para mim. Então, depois que vocês fizeram todo esse processo que o Vlamir explicou, vocês vão ter todos os pedidos ali que vocês já entregaram gravação, entregaram o certificado do curso de vocês, enfim. Vocês vão ter esse pedido aprovado e analisado lá, e eles vão dizer, ó, tá ok, tá tudo certo, tá pronto para a prova, né? Então, a ECF vai enviar um e-mail com todas as informações para você marcar esse exame, tá? O que que eu digo? Fique atento ao seu e-mail, mas se você não recebe esse e-mail, olhe na plataforma, que às vezes vai para o spam ou se perde na quantidade de e-mails de vocês. Então, olha no site, que o site também vai estar dizendo lá na plataforma se está liberado ou não, tá? Então, vai vir mais ou menos essa mensagenzinha em inglês para vocês, né, fazerem o próximo passo. A partir do momento que você recebe esse e-mail, você tem 60 dias para marcar a tua prova, tá? Então, fiquem atentos a esse prazo, porque eles costumam ser rigorosos nessa parte, né? E após você marcar o exame, você marca tudo via plataforma. A Pearson, que é a empresa que faz o exame, ela vai enviar um e-mail para vocês avisando que está marcado, está tudo ok no dia que vocês quiseram e tudo mais, eles vão avisar vocês por e-mail. Novamente, não recebeu o e-mail, tá? Olha lá na plataforma se está tudo ok marcado o teu exame, tá? Pode seguir, Vlamir. Hoje eu tô abusando do Vlamir. Então, a prova normalmente vai em a gente fala 4 domínios aí, né? É, isso tudo tá lá no site da ICEF. Eu tirei só para vocês terem um pouquinho de noção.
de como que é as questões da prova, tá? 13% é sobre demonstrações, demonstra prática ética, tá? Então, cai várias questões de ética, aconselho dar uma lida no código, tá? Tem vários vídeos aí da ICF, tanto na ICF Brasil quanto na ICF Global, sobre ética, dei uma olhada, tá? 12% da competência incorpora uma mentalidade de coaching, tá? Depois, 12% cai aí, estabelece e mantenha contratos. Então, vocês podem ver que é em torno de 10 a 13% que caem de cada competência, tá? Para finalizar os 100% das questões da prova, tá? Pode seguir, Vlamir. E aí, hoje, a ICF tem uma parceira que se chama Pearson, tá? Ela que faz os exames de credenciamento. Então, gente, elas estão acostumadas a fazer os outros exames aí também de certificações, de credenciais. Então, uma delas é o nosso teste da ICF. Existem duas oportunidades de você fazer, duas maneiras. Você pode ir num local da Pearson, eles têm locais em várias cidades do Brasil, vocês podem pesquisar lá no site da ICF também tem isso, e no próprio site da Pearson, tá? Ou você pode fazer em casa ou no escritório, né? Você só precisa tomar alguns cuidados de preparação do local e pode fazer em casa ou no escritório ou aonde você achar que você vai ter um acesso legal, você vai ter um local silencioso para estar fazendo a prova, tá? Então, você pode marcar o teste. Na hora que você está lá marcando o teste na plataforma, você vai optar por uma dessas opções. Tô com dúvida, não sei não sei qual que eu devo fazer. Eles têm lá uns testezinhos para você até testar o teu computador para ver se você consegue usar os aplicativos lá que eles vão mandar instalar no teu computador para fazer o exame, tá? Então, você pode testar antes de propriamente você marcar o teu exame, tá? Todos os exames você vai ser monitorado o tempo todo online. Você não vai conseguir, por exemplo, se você vai fazer no seu computador, você não vai conseguir acessar mais nada durante o exame e vai ter a câmera ligada ali e o pessoal te monitorando o tempo todo, tá? Até se você vai fazer em casa, vai fazer algum movimento brusco, alguma coisa assim, precisa estar sinalizando, tá? Para eles não acharem que você está colando, né? Digamos assim. Pode seguir, Vlamir. Gente, se tiverem dúvida, vão perguntando. Vou falando aqui, vou tocando, tá? O que eu resumi mais ou menos as vantagens, algumas vantagens de se fazer a prova no centro de teste. Uma, que o local vai estar preparado para atender vocês, o computador vai estar preparado para a prova, é um local silencioso. Se houver algum problema na parte técnica, o centro de teste vai acabar assumindo essa responsabilidade, né? Então, você não tem o estresse da preparação do local, tá? Eu acho que é super vantajoso. Por exemplo, tem pessoas aqui de São Paulo tem em vários locais opções para fazer a prova, né? E quem tem dificuldade com inglês, eu vejo que uma boa vantagem é que o atendimento é em português, tá?
Então, o atendimento é em português e isso facilita bastante a vida de quem não tem o domínio da língua inglesa, né? Quem não tem na sua cidade e pretende, de repente, viajar para fazer a prova, só tem que colocar no seu custo lá se vale a pena, hospedagem, alimentação, deslocamento, né? Para isso. É, Na presencial, ali no centro de teste, você vai ter uma vistoria individual, tá? Eles vistoriam os bolsos da roupa, eles vistoriam o óculos, né? E tudo mais, para ver se não tem nada aqui que esteja. Por exemplo, se você for com bolsa, você vai deixar lá tudo no local fechado, não guarda volumes e só vai poder acessar depois que terminar a prova, tá? Se você for fazer online em casa, ou no escritório, ou enfim, no local que você deseja, verificar o teu computador, tá? Verifique se o teu computador não tem proteção, principalmente se você vai usar da empresa, enfim, né? A preparação do local, não tem que tomar bastante cuidado, por exemplo, não pode ter nenhuma tela fora do teu computador que você vai estar utilizando, próximo. No computador, você tem que verificar os aplicativos, então eu aconselho muito que você teste antes, né, do dia da prova. Eles te mandam um link para você testar, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver, eu até esqueci o nome, o Dropbox instalado. Então, durante o teste, dava erro. E aí eu descobri que era o Dropbox. Tive que desinstalar tudo para poder fazer a prova, tá? Todo o atendimento aqui não tem opção, atendimento é em inglês, tá? Então, quem tem dificuldade, daí o que que eu fiz? Eu não tenho domínio do inglês, eu preparei algumas frases para poder estar explicando as coisas, né, para eles. Mas também se você não tem o domínio oral, você pode digitar também, se precisar. Ou eles digitam num chatzinho para você poder entender melhor as coisas. E eles vão fazer uma verificação também. E essa verificação é do local. Eles vão pedir foto da tua direita, da tua esquerda, atrás e na tua frente. Eles vão pedir essas fotos. E se tiver alguma coisa fora do contexto, eles vão te perguntar o que que é isso, o que que é aquilo. Lembrando que eles vão te perguntar em inglês, tá? Pode seguir. Pode seguir, Vlamir. Isso. Desculpa, Não, passei. É, antes. Mais uma antes. é antes dessa? É, Muito bem. esse. Vocês vão receber um e-mail da Person dessa forma ali, tá? Que tá aí. O que que eu peço, assim, como dica de vocês verificarem a duração da prova, tá? Alguns colegas nossos vieram o e-mail, o meu mesmo veio com e-mail com duração menor, só de 3 horas. Depois eu vou explicar isso certinho. Então, é 210 minutos, tá? Que a gente utiliza se a gente vai fazer a prova com auxílio em português, tá? Verifiquem a data e verifiquem a hora, 8h15 AM, o PM. Então, verifiquem se é de manhã, se é de tarde, por favor, para não perderem a data da prova, mas principalmente a duração, tá? Tá, algumas pessoas estão com algumas questões e eu vou explicar por que que dá, às vezes, o problema na duração da prova, tá?
E ali, ó, diz: use esse link para fazer o check-in 30 minutos antes do horário. Não deixem para fazer na última hora. Por exemplo, eu testei um dia antes, estava tudo ok. Na hora, deu um probleminha, daí eu tive que testar de novo. Então, de preferência, testem bem antes, quem for fazer online. E se for fazer online, eu digo, usando o seu computador, enfim. Agora, se vocês forem fazer no local, aí eles agilizam isso tudo para vocês, tá? Mas vocês vão receber esse tipo de e-mail. Eu tirei ali o meu ID, o meu nome, mas é isso mesmo, tá bom? E ali, ó, vejam que tem para quem vai fazer no seu local, né? Não no local de teste lá. Ali vai ter um link para você testar o seu sistema. Então, eu aconselho eu testar uma semana antes para dar uma checada para ver se está tudo ok no teu computador. E não mude, daí não adianta você mudar de computador e nem mudar o local que você vai estar utilizando a internet, tá? Porque isso vai alterar no teste. Podemos seguir, Flamir? Vamos lá. Opa, aqui, né? Não, antes. Aí. Antes. Aí, esse aí, Esse. política de Ah, admissão, é esse mesmo. Isso aí também vem no e-mail, tá? Ele vai falar, esse exame é monitorado somente em inglês, para quem vai fazer em casa ou no escritório, enfim. Não existe uma opção para monitoramento no idioma local nesse momento, ainda não existe. Também tem uma questão, se vocês têm dúvidas, alguma coisa, no chat da Pearson só se fala inglês, tá? No chat. E se você tiver que ligar para a SF, é somente em inglês também, tá bom? Antes do dia do exame, é o que eu falei, teste o sistema, teu computador, use o mesmo espaço de teste, computador e conexão com a internet, né? E teste a tua webcam também, porque às vezes eles perguntam, não tá visível a tua imagem. Mas a grande vantagem é que hoje tem muitos locais, e eles estão aumentando cada vez mais que você acessa os locais para você fazer. Então, se você tiver essa opção, vá no local que você não se estressa com a parte de arrumar, de tirar foto e de tentar ainda falar em inglês, tá? Podemos seguir aí. Tá todo mundo quietinho, gente. Então, olha só, são 81 questões e são 3 horas, é o tempo normal que eles colocam para a prova. Mas hoje a gente tem quem vai usar o auxílio em português 30 minutos a mais. Então, mesmo que você seja super mega fera em inglês, sugiro que você escolha com auxílio em português, que você ganha 30 minutos, tá? E aí você pode tirar uma dúvida ou outra de uma palavra que fique em questão para você em português. Você vai ter essa facilidade, tá? O que está acontecendo? A partir do dia 11 agora de novembro, a ICF falou que ia automatizar esse pedido dos 30 minutos a mais, tá? Por isso que eu falo para vocês checarem aquele horário no e-mail, a duração da prova no e-mail que vocês receberem. Porque mesmo estando automatizado, houve ainda, como eu acho que eles estão nesse processo ainda, né, de acertos nesse sentido. Uma das nossas colegas aí, associadas, ela recebeu o e-mail com menos tempo. E aí você tem que entrar em contato com o suporte da ICF e eles já colocam automaticamente, mas você precisa ficar atento, porque na hora, lá
a Pearson não vai alterar isso para você, tá? Quem altera isso e autoriza é a ICF, tá? Então, a Pearson lá na hora eles não vão atualizar esse horário, tá? E se você nem perceber, quando começar a fazer a prova, 3 horas vai cair a prova para você. E você não vai saber disso, tá? Então, são alguns pontinhos aí para vocês cuidarem. São 41 questões a primeira etapa. Daí vai ter um intervalo de 5 minutos e daí mais 40 questões de prova, tá? Eles vão ter, se você vai no local, vai ter uns 3 minutos para você entender como que funciona a prova e aí começa a prova efetiva, tá? Então, o que que vai vir para você? Uma tela em inglês. Vem essa tela com a prova em inglês, com as questões em inglês. E aí existe um ícone bem em cima, onde você clica e vai vir a tradução em português, tá? Você vai olhar as questões em português, fecha, escolhe as questões, uma pior e uma melhor ação, tá? São questões do cotidiano de coach. Você vai escolher a pior e a melhor. Uma vez que escolheu, você fecha a janelinha e responde em inglês. Então, você precisa gravar quais são as questões em português para você ir para a prova em inglês. Ficou com dúvida? Você pode clicar, tem um íconezinho que você pode revisar essa questão depois no final que você terminar a primeira etapa, por exemplo, tá? Então, isso vai acontecer. Você precisa para aprovação 460 pontos, tá? E ela vai até 600. Após a conclusão ali do exame que você tem, você já recebe da Pearson o quanto você teve de pontuação. Mas, assim, sugiro aguardar, porque depois a ICF, em 48 horas, ela te manda um e-mail confirmando que é aquilo mesmo, e aí como que você vai utilizar os processos da credencial propriamente dita, ou se você precisa refazer o teu teste. Eu falo que, na pior das hipóteses, existe a possibilidade de refazer. Você vai lá, paga a taxa e refaz. Então, a gente não precisa ficar. Eu sei que tem muitos colegas que estão nisso, nessa preocupação. Gente, vai lá, não deu, tudo bem, não precisa se martirizar. Vai lá, paga a taxa, faz novamente e não desista, né, por causa disso. Uma questão bem importante, quando você faz a primeira etapa, que são as 41 questões, no final, que você terminou as 41 questões, vai aparecer todas as questões para você e aquelas que você marcou para revisar. Aí, se você tiver tempo, eu não tive, tá? Mas quem tiver tempo, volta naquela questão, pode voltar lá e marcar outra opção que você achou, enfim, fazer a revisão que você acha apropriada, tá? Terminou o tempo, vai fechar a janelinha, você não pode mais mexer. E também, se você der um ok ali, ó, tá tudo certo, vou mandar em frente, é isso mesmo, você não consegue voltar para a primeira parte, tá? Foi para o intervalo, você já começa a segunda parte, mesma coisa, no final vai aparecer as questões que você precisa revisar. No centro de teste, você vai ter digamos, como que eu poderia? Um quadrozinho para você poder anotar alguma coisa ou outra que você queira, tá? Se você fizer no escritório ou no local, você vai ter um íconezinho lá que você pode clicar e anotar alguma observação que você precisa lembrar, enfim, tá?
Então, lembrando, fechou a primeira etapa, você não consegue mais voltar, tá? E sempre vai ter um cronômetrozinho ali mostrando o teu tempo, tá? Não se desespera com o cronômetro, tá? Às vezes ele assusta um pouco, mas dá tempo, tá? Vai dar tempo de fazer tudo. Vamos lá, pode seguir. Então aqui eu já fui falando no decorrer aqui das janelinhas que tem em cima de tradução, aqui não tem mais muito o que acrescentar para vocês. Eu já falei todos sobre esses assuntos. Alguns me perguntam, a pergunta que mais me fazem é se a tradução é boa. Eu juro que eu não sei se a tradução é totalmente boa, porque eu não tenho a fluência no inglês. Mas eu achei que dá para a gente fazer numa boa, assim, a prova, tá? Então, agora eu afirmar que a tradução é excelente ou a tradução não é boa, eu não posso, tá? Por favor, Amelie. Olha, ouvindo você, Raquel, porque eu fiz o anterior, o antigo, Aham, e aham, agora ouvindo você, então apresenta em inglês, mas tem a tradução, né? existe, aham, E eu, na época, eu fiz em português. Tinha a uhum, opção de línguas diretas, sem a uhum, versão do inglês, mas eu acho que tinha muito questionamento, porque a gente lia algumas perguntas e não uhum, entendia, não fazia uhum, sentido. uhum, A uhum, tradução estava duvidosa. Então, acho que uhum. foi, eu não sei se, agora eu não sei se melhorou, né, essa parte, assim. Se você Melhorou, disse que deu para entender, então, né? deu, e eu acho que é justamente por isso que eles mantiveram as duas janelas, assim. E isso auxilia quem tem uma fluência em inglês, ou, por exemplo, mesmo que você conheça o básico, você pode acompanhar um pouco as questões e checar algumas palavras, né? Então, isso é certeza. Alguém mais? Que eu sei que tem gente aí correndo, Francisco, eu sei que tá. Ana Patrícia deve estar também. Fabiola. Não sei mais quem que tá. O Bernardo ainda está no início, né, do processo. Eu não sei o pessoal que está com a câmera fechada, enfim. Se tiver alguma questão, pode seguir ali, Valamir, um pouquinho. Eu acho que ali para frente só vai ter alguns links, ó. Eu falo assim, que qualquer dúvida, manda um e-mail para esse suporte da ICF. Funciona bem, tá? Eles demoram uns 3, 4 dias para responder, mas funciona bem. Normalmente é o Lucas que atende lá. E ele já está acostumado, assim, que tem algumas questões, a gente realmente fica em dúvida. Então, sempre, não sei se é isso mesmo, na hora de marcar o exame, manda lá que eles respondem, tá? Aqui tem algumas, alguns links, né? A link da Person para você procurar se tem local na tua cidade. É, Também no site da ICF tem exemplos de questões, né, para você ir testando e vendo. Lá tem, a gente nem colocou aqui, né, porque nem ia dar, não íamos ter tempo suficiente para conversar sobre as questões, mas tem aí algumas pessoas, tem links no YouTube falando das questões já. Pode seguir mais para frente aí, que tem mais links. Pode seguir lá. Aí, ó, tem alguns cursos de ética lá no site da Global, para vocês darem uma olhada. Tem insights e considerações sobre ética também, se vocês entrarem no para quem é associado. Tem um canal do YouTube que fala sobre o código de ética, também no canal do YouTube da ICF. Tem as questões que eu falei, então aí tem alguns links, acho que
depois dá para tá passando esse material, enfim, não sei como que vocês vão proceder. Ah, já está colocando aqui. Estou vendo que estão colocando no chat. Enfim, estou à disposição aí, quem quiser perguntar alguma coisa, né? Para nós dois, Lamir, e aí, quem quiser, sinta-se à vontade. O que a gente quer dizer é que é um processo natural, que vocês têm competência, têm recurso para chegar lá e que não desistam, né? Às vezes parece trabalhoso, mas no final é compensador e a gente fica feliz e aí quem tem credencial sabe, né? Eu só uma pergunta para esclarecer. A Sim, prova Bernardo. é em inglês com apoio de vocabulário em português ou a prova é em português com português tipo meio capenga? Eu não entendi. Eu A preciso ter prova vai, a uma prova compreensão. vai. Pode continuar, Bernardo. Desculpe ter parei. Não, desculpa, só queria saber se é mesmo toda em inglês ou é só isso, para entender melhor. Para entender melhor, assim, Bernardo, você vai pedir a prova com auxílio em português, é necessário que se peça ali na hora de fazer. Eles estão fazendo isso de forma automática, agora a partir de 11 de novembro. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, nisso, peça lá no suporte que vocês querem a prova com auxílio em português, tá? Bernardo, vai aparecer para você uma tela toda em inglês, com a prova em inglês, para você com as questões em inglês. E aí existe um ícone em cima que você tá lá, tradução. Aí você entra lá naquele ícone e vai aparecer a tela para você com as questões em português, com uma tradução que dá para entender, tá? Dizem que antes a prova era traduzida no português de Portugal, por isso tinha muitas questões, né? Mas por isso que eles falam auxílio e não tradução propriamente dita, é um auxílio em português. E aí você olha lá, escolhe a questão e fecha a janelinha, volta para a prova em inglês e aí sim marca as questões que você tem que marcar, tá? Deu para entender, Bernardo? Sim, sim. Muito obrigado, né? De nada. Raquel, deixa eu dar um recadinho para o pessoal, antes que eu estou vendo que tem algumas pessoas saindo. Tem Uhum. alguém aqui que se associou em novembro ou dezembro do ano passado? Tem eu, vamos ver aqui, a Vanessa. Eu Eu também, tô amigo. aguardando Em também Novembro. algumas notícias. Olha Novembro. só, nós vamos distribuir para todo esse povo que se associou em novembro e dezembro do ano passado um e-mail amanhã com um código promocional para renovação que vai dar um desconto de 20% no valor da renovação. Então, a associação custa tipicamente US$ 245, mas com esse promo code que eu vou distribuir para vocês, vocês vão pagar US$ 196. Então, aguardem a entrada desse e-mail. Se isso não acontecer, diretoria.associados@sfbrasil.org, reclama comigo e eu providencio, tá? Recado importante, todo mundo que for renovar agora, entre novembro e dezembro, usar esse promo code para não perder esse desconto maravilhoso, né? Mas a Bem, Fabiola tem uma pergunta, né, Fabiola? Minha pergunta é da renovação, Vlamir. Eu não lembro. Eu acho que o meu também eu tive que renovar em dezembro antecipadamente. Como é que eu faço? Vou receber esse e-mail Ó, automático? vai receber. A questão é a seguinte, Fabiola. A partir de 1º de novembro de 2022, as associações passaram a ser por aniversário. Então, como acontece? Você se associa agora, você se associa, a tua associação vai vencer no ano que vem, no último dia do mês da associação. Então, quem se associou em novembro de 2022 vai ter a sua associação vencendo dia 30 agora, depois de amanhã. Quem se associou
a partir de 1º de dezembro, tem a associação vencendo em 31 de dezembro, e assim por diante, janeiro, fevereiro, março. Então, agora está começando o período de renovação de quem se associou ano passado, em novembro, porque até quem se associou até 31 de outubro, as renovações eram feitas todas em março. Só quem passou a se associar agora, a partir de novembro de 2022, é que entra nesse regime de aniversário. Então, agora Então, passa. o meu é março, porque eu me associei em 2021. Era Então, até o seu é março. março. Então, o seu é março. Então, não precisa se Tá bom. preocupar. De qualquer maneira, nós vamos mandar um e-mail para todos os associados com associação vencendo em novembro e dezembro, informando o promo code. Nós já mandamos esse e-mail informando que haveria uma promoção para não renovarem antecipadamente, né? Agora, nós vamos soltar o promo code que está valendo a partir desse encontro da gente de hoje. Bom, gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Raquel. Obrigada, Vlamir. Obrigada, ICF. Sempre muito bem-vinda, Fabiola. Eu e Fabiola nos conhecemos faz tempo, pessoal. A gente é amigo de longa Né? data. Ah, Por isso que a gente está falando assim, desse jeitinho. tá bom. Obrigada. Acho que é isso, né? Aí a gente vai disponibilizar no YouTube, né, Samir? A gravação. Vai disponibilizar no YouTube. Eu vou mandar esse e-mail para vocês a partir de amanhã, né? Vocês vão receber esse e-mail. Mas para quem estiver muito curioso, estou colocando o código do promo code aqui no chat. Vocês podem copiar e guardar com vocês. E se tiverem dúvida, é só me chamar e eu ajudo em tudo que tiver ao meu alcance. Também fico à disposição. Muitos já me conhecem, né? Qualquer coisa. A gente tá aí para ajudar, né? A gente quer ver um monte de gente com credencial. Muito obrigada, viu, Raquel? Muito obrigada Mas, pela contribuição de hoje, viu? Você que parou para colocar todas as informações aí, né, nos slides. Muito obrigada mesmo. obrigada a vocês pela confiança. Boa, Raquel. Ela faz tudo Raquel, também parecer nos mais conhecemos. tranquilo. Sim, sim. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Tudo de bom, Raquel. Obrigado, Bom ver Vlamir. Obrigado, vocês, pessoal. Raquel. Obrigado pela presença. Foi um prazer Tudo estar bom, com Rafael? vocês. Eu estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, tá bom? Tchau, Francisco, tchau. quero ver a tua Valeu. credencial, Francisco. Boa Camila sorte, Estou também. marcando o Francisco. exame. Tchau, Elaine pessoal. também. Obrigada. Quero ver todo mundo com credencial. Marquei todos esses nomes aí. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Bom. tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Boa Obrigada. sorte, tchau. Obrigada. Tchau. Para a gravação, acho agora, né? Vamos parar.